bom demais! Estamos começando aqui mais uma prosa da boa no Filosofia com Pão de Queijo. E hoje a gente vai conversar com um caboclo que joga com acaso ou com técnica, muita experiência. Ele que é um jogador de pôquer, tem um time de pôquer, professor, Will Arruda. Seja muito bem-vindo, Will. Bom, obrigado pelo convite. Começamos junto ali na música, ali, dando aula de piano. Pois é. E agora vamos nessa conversa aqui. Um ótimo aluno, aliás, né? Você começou no xadrez com o jogo? Como que é essa história? Comecei com xadrez desde meus 7 anos. Aí eu fui jogando até uns 18, 19. Mas aí eu comecei a ver o pôquer e ver como uma oportunidade de ganhar dinheiro, que na época era muito mais fácil do que era hoje. Sei. E comecei a ver que alguns amigos começaram a ir pra lá e começaram a ganhar dinheiro. E começaram a ver, pô, tô jogando xadrez aqui e tem esse negócio aqui que parece que dá mais dinheiro. Melhor eu mudar pra testar isso aqui, né? Era bem menos esforço e muito mais resultado, né? O que hoje é o contrário. Hoje em dia é muito mais difícil viver de pôquer. Mas há quase 20 anos atrás, realmente era muito, muito diferente do que é hoje. Imagina. Aliás, é uma coisa, eu faço muita analogia com a minha vida como músico, né? É difícil viver de música, é difícil. Eu imagino como é difícil viver de pôquer, né? Porque é um meio competitivo, como você falou hoje, tem muita divulgação. Você joga mais online ou você joga mais pessoalmente? Eu jogo mais online, ou pessoalmente eu jogo poucas vezes por ano. Já foi onde eu comecei, que era jogando pessoalmente, mas logo eu fui para o online, que é onde realmente, digamos, está o bom retorno financeiro. Ao vivo é um pouco mais tipo de fama, glória. Claro, dá para você ganhar muito dinheiro jogando ao vivo. Os torneios mais caros do mundo são ao vivo, tem torneios que são muito, muito caros. Tem torneio de 100 mil dólares, por exemplo. Um torneio de $1 milhão. Caramba, coisa... Mas esses eu não jogo. Aí é puxado, né? E aproveitando que a gente falou do xadrez, você vê uma relação do xadrez com o pôquer? Como que você... Assim, são jogos, né, de inteligência, mas também exige muito conhecimento, né? Eu gosto de brincar no xadrez, sou bem iniciante, mas eu vejo ali que a questão de abertura, meio jogo, fim de jogo, você tem que ter um repertório muito grande. No pôquer também é importante ter um repertório? Você tem que, assim, seria um pouco diferente do xadrez, né? Que você tem as aberturas, que você tem que saber o básico, né? Mas você tem que saber também jogar, tipo, por exemplo, antes de bater as cartas, você tem que saber com quais cartas você tem que começar para ir. Cada posição que você joga no pôquer tem uma estratégia. Eu diria que no xadrez tem menos blefs, embora tenha algum blefe ou outro sim no xadrez mais alto nível. Tem algumas posições que você joga que elas são mais especulativas. E que se o cara não conhecer, você vai ganhar do cara provavelmente. Só que se o cara souber jogar bem, você vai ser liquidado, você vai ser em grande desvantagem. Então existe sim o blefe no xadrez, mas nem se compara com o impacto que tem no pôquer, né? Bom, entrando na filosofia mesmo, quando você olha para uma mesa de pôquer, você vê só um jogo ou você vê um retrato da vida humana, com os blefs, com os riscos e a recompensa? O jogo de hoje mudou muito do que era há 20 anos. Hoje é um jogo mais, digamos, mecânico, um pouco mais até quase que resolvido de alguma forma, de pelo menos 1 contra 1, assim, um jogo um pouco mais baseado muito na teoria dos jogos, que é você fazer uma jogada que vai vencer, independente do que ele faça. Então, uma comparação seria um jogo da velha. Sim. Se você não botar no meio, você perde. Simples assim. Uma dica aí, ó, pra quem tá apanhando no jogo da velha. Você joga lá, jogou você pôs no meio, você perde, independente do que você faça. Então, a ideia do poker é você fazer jogadas que ganhem, independente do que o cara faça. Entendi. O que acontece na parte do blefe é que o cara, quando não joga da maneira perfeita, você pode ganhar mais dinheiro dele jogando de uma maneira que não é a perfeita. Então você pode ganhar mais do que uma máquina ganharia. E aí que está, digamos, a poesia do negócio, né? Agora, indo para o jogo de pessoas, sem dúvida, inclusive a nossa personalidade reflete muito na mesa de pôquer. Uma pessoa que é mais, tipo, digamos, agressiva nos negócios, uma pessoa que quer mais riscos,
ela tende a jogar tipo, um jogo um pouco mais agressivo, que se arrisca mais do que outros. Então é importante fazer essa leitura da pessoa antes de jogar. Assim, você joga uma pessoa mais velha de um jeito, geralmente mulher joga de um jeito diferente de homem também. Olha, traz a personalidade. Claro, mas isso muito no começo. Depois que você desenvolve um nível, você começa a corrigir seus defeitos, né? É quase que nem pensando nos nossos defeitos como humanos, tipo. Então, você, tipo, com 20 anos tem alguns defeitos, mas depois que passa o tempo, você passa a querer corrigir eles e fica mais difícil você identificar, né? Por exemplo, a pessoa é muito teimosa, aí mas então, se a pessoa ouvir que ela é teimosa, pô, passa 10 anos, o cara começa a falar, peraí, deixa eu mudar, né? Não dá pra ser assim. Sim. E no poker também, né? Você tipo, joga de um jeito que é errado, só que aí você vai corrigindo aos poucos. Vai se adaptando. E como passou muito tempo de jogo, as pessoas foram evoluindo e cada vez mais fica um jogo um pouco mais mecânico. Bem técnico mesmo, tem que conhecer. Bom, voltando para a filosofia, né? O Sêneca diz que a sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. Né? Porque um jogador ele não controla as cartas, né? Você vai jogar com o que a coisa te dá ali. Na vida, a gente também não escolhe os desafios que a gente vai ter que enfrentar, né? Meio que a gente tem que jogar com as cartas que a gente tem, né? Eu acho que o estoicismo tem uma parte prática da vida, né? Você, digamos, controla o que está ao seu alcance. E a hora que você pensa no poker, a parte do que vai acontecer no futuro, bater uma carta, a parte da sorte está fora do seu controle. Indo para a vida real, a gente tem que controlar o que está ao seu alcance. Né? Então, a hora que a gente muda uma decisão nossa de fazer algo diferente por causa do acaso, como você, por exemplo, tem que ir num destino e aí você pega um trânsito, você tem dois caminhos. O caminho que ambos demoram meia hora, só que um é melhor que o outro. E aí você pega e vai por um caminho, pega um trânsito, quebrou um carro, aí você fala, putz, o outro é melhor. Aí você, não, vou continuar. Aí passa 2 dias, pega de novo um trânsito diferente, um acidente e tal. Aí você pega e fala, não, vou só por outro caminho agora. Só que aí você passa a demorar mais, porque outro caminho é pior do que esse. Só que como teve o acaso que aconteceu, que fez mudar o evento para você pegar um trânsito que não estava esperado, você mudou sua decisão pro resto da vida, tipo. E o poker é muito bom para isso, porque no poker você faz muitas jogadas que elas são corretas, mas que elas dão errado, por causa do azar. E na vida também. Na vida todas dão certo, só que às vezes o acaso faz a gente não ter êxito no que a gente quer. Olha, então a gente vê que para ser um bom jogador de poker tem que gostar de estoicismo. Seria bacana, né? Seria bom, seria bom. Que bacana. Fica a dica aí, ó, para você que, né, estudar um pouco mais. Eu sei que você é um cara que gosta muito de filosofia também, a gente já conversou sobre isso. Tem um livro que chama Sway, que é sobre o acaso, né? Então ele dá diversos exemplos, esse é um desse livro, que tem a ver com o estoicismo, né? Tipo, você controlar as coisas. E a gente tava falando de sorte, você acha que a sorte, ela existe mesmo? Ou ela só a coragem com uma outra roupa? Não, a sorte ela existe. A sorte, assim, a pessoa que tá com sorte no que joga bem no poker, ela vai destruir, não importa o que aconteça. Só que, de novo, a gente não pode se basear nela. A gente tem que tomar a decisão correta e acreditar que, digamos assim, no longo prazo, você fez o certo. Agora, a sorte sempre vai prevalecer. Tipo, você diria que no jogo, assim, a sorte, o quanto é de sorte e o quanto é de técnica no jogo? A curto prazo, numa partida, tipo, muito. Assim, é algo que você poderia ganhar de mim uma partida de poker, eventualmente. Por causa da sorte ali, né? Mas, claro, se a gente jogasse muitas partidas, o cara que joga poker, ele se baseia muito no longo prazo. Então, ele não tá preocupado em ficar 6 meses perdendo. Tem casos no meu time que jogam super bem e que passam, às vezes, tipo, 1 ano perdendo. O cara senta pra jogar todos os dias, termina um mês negativo, mas no final, o cara sendo bom, ele vai ganhar. Tem essa coisa da resiliência também, de manter... Se você não tiver a fortaleza ali pra aguentar a pancada, porque é pancada mesmo. Se você não tiver... Você vai fazer um negócio que é certo, vai dar errado. Eu vou falar pra ele, ó, você fez o certo, mas deu errado. E aí chega lá toda hora e perde 1 mês, 2 e fala, esse cara tá viajando, não vou mais confiar nisso. Sim. Aí ele passa a jogar errado. Aí ele passa a perder porque ele tá jogando mal, não porque ele merecia. Ele merecia perder, mas tá jogando mal.
Só que antes você jogava bem e perdeu também. Aí o cara se perde totalmente e muitas vezes você perde o jogador por isso. Olha só. Aliás, chegou aqui o nosso pão de queijo, ó. Vamos botar aqui com o pão de queijo. Tava faltando aqui, ó. Filosofia com pão de queijo. Chegou o pão de queijo. Especialmente aqui. E outra coisa que eu ia te perguntar. Assim, tem a ver com, como você falou, lidar um pouco, talvez, não sei se é bem a palavra, mas um pouco o fracasso ali também, né? Porque às vezes você passa estudando muito tempo e a coisa não acaba não acontecendo. O que você acha que, assim, é possível descobrir sobre si mesmo quando você perde uma mão que você tinha certeza que você ia ganhar? O que você acha que fica de reflexão, de autorreflexão nesse momento, assim? O que passa pela sua cabeça? Assim, você faz uma análise de cada momento. Por exemplo, eu perdi, essa mão tava ganha, eu perdi. Não, é uma questão de... Assim, jogando um pensamento quase que nem um ponto de tênis, né? Acho que o Federer fez uma entrevista que ele pega e fala que ele fez 50 e poucos % dos pontos das partidas dele, né? E no poker é uma mão. Você tem que esquecer ela quase como qualquer esporte, né? Então, às vezes, você tem uma mão muito boa e você desiste dela e tá tudo certo. Sim. Faz parte do jogo. E acho que o mesmo parte da vida, né? Você pega, às vezes, você faz uma coisa que deu errado. Sim. E aí, se você ficar pensando no que você fez de errado ali, às vezes você fez o certo, de novo. Sim. Então, o que importa é a decisão. Tipo, o resultado não importa. Bacana isso que você disse, muito extremamente conectado com a filosofia, né? O resultado, tipo, não importa, faz direito e acredita, faz o que tem que ser feito e, né? O cara às vezes estuda, tipo, pro cursinho ali, pra faculdade, estudou, tipo, muito bem e não deu. Simplesmente não deu, acontece. Tem coisa que é pra ser, tem coisa que não é pra ser. Como os velhos diriam, né? Porque às vezes caiu uma pergunta mais fácil, que ele saberia, caiu umas que não sabia, deu um pouco de azar ali, pronto. Deu ruim, não teve jeito. E você já assim, no jogo ao vivo, você já conseguiu dar a leitura de ver, assim, de ver na pessoa, no olho da pessoa, assim, esse cara ele vai correr, vamos dizer assim. Isso tá mudando um pouco, porque teve uma época que era muito fácil você ver essas coisas, mas hoje em dia todo mundo sabe disfarçar minimamente, né? Tem gente que joga, né, de óculos escuros. Eu acho meio óculos escuros é realmente bobagem. O que mais conta é boca, pescoço, mas não é nem por isso que mais conta. O que mais muda às vezes é o contexto, né? Então às vezes a pessoa está muito confortável, de repente ela fica desconfortável, ou o contrário, tá meio tipo desencanada, de repente ela fica interessada. Isso aí é um sinal que o cara tá querendo fazer alguma coisa, né? Então tem algumas coisinhas que você consegue pegar pelo contexto, mais do que o cara vai falar, vê a pupila dilatar, tipo, isso aí é conversa fiada. O pessoal já treinou, já sabe reagir. Talvez tenha um ou outro que consiga, né? Acho que entender pessoas conta pra caramba. O cara que é bom negociador, ele teria vantagens reais jogando poker. Tem gente que expressa muito, né? Tem gente que não expressa, mas a gente percebe que tem gente que consegue mesmo o cara virar uma pedra de gelo ali, né? Mas, por exemplo, às vezes o cara fica muito nervoso, mas às vezes fica nervoso porque é uma coisa boa, ou uma coisa ruim. Pode ser que tava com uma mão, né? O cara tá muito tenso, tá ansioso pra acontecer alguma coisa, mas não quer dizer que ele tá blefando, nem que ele tá com uma mão muito grande, né? Sim. Pode ser, ambas as coisas são reais. A gente também, até pensando em comportamentos tipo, da vida, tipo, normal, né? Você tá fazendo algo de errado, você fica tenso, Sim. mas às vezes você tá fazendo algo certo também, e você espera um bom resultado, você tá tenso por isso, né? Você fez uma prova e você acha que foi bem, você fica tenso porque você foi bem mesmo. Você quer ter a certeza, né? De que... E pode ser também o contrário também, né? E você acha que o poker, no fundo, ele acaba sendo um jogo de quem mente melhor? Ou é quem tem mais percepção e consegue ouvir melhor o jogo? O blefe é um complemento do jogo, assim. Você consegue, digamos, ser um ótimo jogador blefando muito pouco. Você tem que saber blefar, digamos, o mínimo, né? Porque, digamos, na parte teórica do jogo, você tem que blefar um pouco, alguma coisa. Não vou explicar como é que funcionaria, mas tem que ter o blefe, mas o blefe, digamos, te ajuda a diferenciar de uma máquina. Você consegue, às vezes, ganhar mais do que uma máquina ganharia pelo fator do blefe. Mas também você pode cometer erros muito graves com isso. Entendi. Então o blefe é uma coisa meio que... meio de Hollywood, digamos. O blefe
Pra gente, né, pensando em filosofia, o blefe é uma metáfora muito rica, né, com filosofia, essa coisa do você tá mentindo, mas na verdade você tem um propósito pra tá mentindo, né? Que é o caso, por exemplo, do Jean-Paul Sartre fala no existencialismo, né, que o homem é o que ele é capaz de fazer existir, o homem é capaz de fazer existir aquilo que não é, ou seja, ele tá criando um futuro ali que pode acontecer, né? Dependendo se a pessoa compra o blefe ou não, mas de certa forma, quando ele blefa, ele tá fazendo um futuro que não existe, né? É um trem muito atrapalhado, mas acaba sendo uma coisa, é uma realidade, né? Que pode ser, que a pessoa pode entrar na realidade ou não entrar na sua realidade. Por algum momento aquela realidade existe, porque você não sabe se ele tá blefando ou não, né? De certa forma. É que durante o jogo, como foi, tem a parte mecânica que você conseguiria, tipo, digamos, combater alguém que blefar muito. Você conseguiria vencer ela de maneira... Se o cara jogasse corretamente, o blefe não seria tão relevante. Ele passa relevante porque a pessoa comete alguns erros técnicos que o blefe passa a você a vencer, digamos, poder ganhar mais ainda do que o normal. Você já se percebeu num dia não preparado psicologicamente, assim, sabe? Você fala, hoje eu não tô legal, então hoje não... Acho que o poker ele se tornou um jogo de muita alta performance também. Então, se você não dormiu bem, se você não comeu direito, você vai ter um desempenho inferior do que alguém que realmente está lá presente e que comeu melhor, ele está mais bem fisicamente, faz esporte, enfim. Isso tudo dá uma vantagem. E essa vantagem de alta performance é legal para a vida como um todo, né? O que você for fazer vai ser melhor. Se você vai tocar num show ali, se você beber antes, provavelmente você não vai tocar tão bem quanto... Tem até aquela máxima, né, que fala que o trem da oportunidade ele passa, mas você tem que estar preparado, né? Para quando ele acontecer, você ter os requisitos ali. Eu acho que a sorte talvez seja um pouco assim também, né? Quando a oportunidade vem, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade, né? Tudo na vida, acho que tudo tem sorte. Mesmo o cara que é muito bem sucedido fala, ralei pra caramba, tal. O pessoal às vezes põe a sorte meio de lado. Fala, eu construo minha sorte, né? Eu discordo. Acho que o cara bem sucedido ele tem sorte de alguma coisa. Mas tem algumas sortes que a gente não percebe, né? De encontrar uma pessoa importante que te botou em tal lugar e você encontrou ela por acaso, você nem lembra disso. Às vezes a pessoa foi muito com a sua cara e te permitiu ter essa vantagem, mas o fato da pessoa ter ido com a sua cara não significa que você seja uma pessoa competente por isso. Sim. Calhou que você era, mas são pequenos elementos de sorte que no jogo, o poker te ensina muito a isso. Você consegue entender que algumas coisas que acontecem são pura sorte e são pequenos detalhes. Bom, o Albert Camus fala do absurdo e da necessidade de viver sem garantia. Eu, como músico, sei bem um pouco disso também. A gente vive um pouco sem garantia. A vida é uma montanha-russa. Mas no seu caso é diferente, né? Porque você vive com uma profissão que é de risco constante. Como é que você encara essa... Você sente esse risco, vamos dizer assim, essa montanha-russa constante? Acho que a gente não tem controle de nada na nossa vida. Eu posso cair e morrer aqui a qualquer momento. Então, a segurança de querer controlar todas as coisas é uma coisa que foge do nosso alcance. Não dá para fazer isso. A gente pode fazer coisas que ajudam a diminuir a chance de dar ruim, mas ainda assim você não tem o controle. Pode dar errado. Então, o poker novamente, talvez tenha mais risco pela natureza do negócio. Mas hoje em dia, como eu também dou aula, tenho time, acaba não ligando tanto, não sendo tão pesado. Quando eu comecei era obviamente muito mais tenso, né? Mas a parte de que controlar as coisas é algo que acho que não dá pra fazer. Quem acha que tá controlando, não tá controlando. Tem gente que fica obcecado, né, por esse controle, quando uma coisa sai um pouco fora do eixo, tem gente que tem muita dificuldade de adaptação, né? Eu acho que o esporte, o jogo, ele ensina muito isso, né? Adaptação, né? Por mais que você está preparado, mas você tem que se adaptar à situação, né? Às vezes você vai o cara vai jogar tênis com outro, aí espera que o cara venha jogar de um jeito e ele vai jogar de outro.
Você tem que jogar naquele estilo. Aí você tem que se adaptar a Estudou ele. o cara pra caramba, chega lá e ele muda o E trem tudo. isso na vida, né? Tipo, às vezes acontecem coisas que não foram previstas e tudo hora acontece imprevisto. Sim. Que todo mundo tem imprevistos durante a vida. Então, Sim. o cara pega e monta uma agenda certinha pra fazer em cada coisa, cada hora. Em alguma hora vai dar algo errado ali em algum momento. Não tem como seguir 100%. Essa imprevisibilidade eu acho que é o que faz a vida também ficar interessante, né? Imagina se a gente soubesse tudo que ia acontecer com a gente e viver dentro de uma coisa programada, né? Eu acho que o legal do poker. O poker é uma analogia muito rica para a filosofia, exatamente por esses momentos, né? De inconstância, de saber o que está acontecendo, achar que está sabendo o que está acontecendo e no fundo você não está tendo uma leitura muito boa, né? É porque mudam as circunstâncias, as pessoas jogam diferente, tá jogando de um jeito, de repente fica pessoas tipo super conservador, de repente vai ficar totalmente agressiva, e isso é incontrolável. Você já desistiu de uma mão boa, assim, porque você achou que aquele não era um momento, o momento não estava bom. Você estava com uma mão boa, mas você não estava, sabe? Isso tem muito a ver com o feeling, né, do momento, isso conta bastante, que são coisas que o nosso subconsciente detecta, que às vezes não é racional. Eu gosto de confiar no feeling, embora eu tenha eu gosto de pensar também na parte lógica antes. Eu uso o feeling muito como desempate numa decisão, mas tem vezes que você tem que só seguir seu feeling mesmo. Acho que inclusive você tá tocando uma música, imagino que tenha muito isso, né? Você entra às vezes num flow, que você tá lá tipo, muito concentrado e tá vindo ideias que são boas de serem executadas. E às vezes você está um pouco mais tipo, distraído, aí você pode confundir o feeling com a sua vontade interna de fazer alguma coisa e que ela pode não ser certa. Então tem uma diferença bem grande entre você estar tipo, num flow muito forte e executar as coisas de você simplesmente estar meio avoado, tá ali meio no automático, mas bate um feeling que não é um feeling, aquilo é só o seu sentimento querendo tipo te enganar ali. E quando a gente tava falando de sorte, né? E quando a sorte não vem, o que você acha que segura o jogador ali? É a fé, é a lógica ou a teimosia mesmo de insistir, não? Eu acho que a fé precisa de lógica. Você precisa querer alguma coisa lógica para você ter essa fé, né? Então você ter bem claramente que você tem uma lógica de fazer determinadas ações que são as corretas, né? Você ter essa prudência para manter fazendo isso e você também ser forte para quando você fazer uma coisa que deu errado, repetir, deu errado de novo, repetir, e você saber que aquilo é o correto, né? Então você tem que ter as duas coisas, a prudência e a fortaleza juntas para e não é fácil, hein? Precisa se preparar bastante, né? Que aí que se perde o jogador, né? A pessoa que é fraca, quando ela começa a ir mal no jogo, eu sempre falo que um cara que joga poker bem é o cara que passa por meses, tipo, dando muito azar. Que aí você conhece o cara é forte ou não para continuar. Pela resistência, por manter e continuar. Porque é muito fácil perder, pegar e começar a jogar mal, porque simplesmente você não acredita mais naquilo. Então, se você não tiver bem claro que aquilo é o correto, sim, e ter a coragem, né, para fazer aquilo de novo, sabendo que é o certo, mas que talvez dê errado de novo. Coragem você falou a palavra coragem. Coragem é uma coisa que é complicada, mas você vê que a coragem no fim das contas, a coragem é a grande força motriz ali, né? Pro cara... Sem a coragem, você não consegue exercer as virtudes, né? Exatamente. Maravilhoso. Por isso você tinha que estar aqui, Will. Não podia ser de outra forma. Para finalizar, você acha que o poker é mais ciência ou é mais poesia? Esse trem é brabo, hein? Ela é ciência para você ter um nível bom, um alto nível até, mas para você ser tipo um cara diferenciado, tem uma poesia ali. Mas digamos que a poesia ela não é mais tão necessária do que era. Para ser diferenciado Então, se você pega os melhores caras do mundo, eles têm uma poesia que seria fazer jogadas fora do que é convencional. A poesia, tipo, quando eu comecei a jogar, ela é, digamos, na frente da parte técnica. Só que a poesia começou tipo, digamos, a ser convertida, tipo, e até em teoria mesmo. As máquinas vieram e mostraram que aquela poesia
seria a maneira correta de jogada e que quem via falava, não, isso tá errado. E hoje em dia, tipo, essa poesia extra, tipo, são coisas que você sabe que aquilo é uma melhor jogada por teoria, só que naquele momento, contra aquele oponente, naquela situação, ela passa a ser a melhor opção. E a gente tá falando de poesia, oportunidade. Você acha que um dia as inteligências artificiais vão conseguir imitar esse comportamento humano? Não tô falando de contas de probabilidade, que é muito importante, mas essa coisa que é o elemento do blefe ou do arriscar ali, você acha que é possível? Vai e já meio que está, já tem... Já tem gente usando? Tem não bem inteligência artificial, mas como se fosse bots mesmo, programados para jogar de uma maneira muito, muito boa. A adaptação ainda não é tão boa, mas é questão de tempo. Isso aí não é difícil, já tem pequenas adaptações, mas nada muito, digamos, complexo. Mas vai chegar lá e não vai ter jeito. Treino não vai ter jeito. Tem uma coisa que o poker que ajuda muito, que um jogo 1 contra 1 é uma coisa, mas quando tem mais pessoas na mesa, tipo, fica mais complicado para a máquina conseguir se adaptar a todas as pessoas. Mas num jogo 1 contra 1, ninguém vence a máquina. A máquina vence qualquer jogador no mundo. É complicado, hein? E é massacre, não é que vence. É mesmo? Assim, é massacre que não dá para brincar. E pra gente finalizar, que tá bom demais falar com você, mas o que o poker te ensinou pra vida, assim? Você virou a gente já falou sobre várias outras coisas, mas assim, de fato, o que você tem de lição e pra pessoa que quer aprender o poker, não só pra ser um jogador profissional, mas para quem quer colocar o poker na vida, o que você acha que vai transformar na vida da pessoa? Acho que como qualquer esporte e tal, né? Mas o poker em si, assim, que é um... Acho que ele te ajuda a lidar com dificuldades, momentos ruins, você encara melhor as pancadas que a vida te dá. Se você tá o tempo inteiro apanhando, você vai ficando forte. Sim. Então eu diria que essa parte de deixar a pessoa mais forte, a aguentar as pancadas da vida, é o que talvez eu mais gosto de jogar poker. Muito massa. Will, quer deixar seus contatos, falar? Você tem um time de poker, você estava falando? Eu tenho um time, Forbet. Eu também dou aula nesse time, eu sou um dos donos. Eu jogo poker também online. E, bom, o Instagram é o Will Arruda _. E é isso, quem quiser aprender poker, então, um dos melhores professores. Quem quiser aprender poker, quem quiser procurar lá no Instagram. E estamos abertos a conversar. Que maravilha. Gente, falei aqui com o Will, você deu para perceber que o poker não é só um jogo de cartas, né? Mas a gente está falando de vida. Olha quantas analogias importantes e bacanas é possível fazer através de um jogo, né? A coisa da sorte, a coisa da coragem, foi tanta coisa bacana. Eu quero te agradecer por você estar aqui falando com a gente e mais uma vez mostrando que a filosofia ela está em todas as relações humanas, em todas as atividades, é sempre alguém se questionando, se perguntando sobre coisas do porquê ou o que, né? E inclusive numa mesa de pôquer. É isso aí, obrigado, Will. Obrigado. Valeu. Para você que gostou, curta nossas redes sociais, @filosofia com pão de queijo. Em todas as redes você vai encontrar nós aí. Coloca lá que tem vários vídeos, dicas, reflexões, entrevistas. Então vem com nós que é sucesso.